Estou de pé na presença do Rei, tua glória está aqui, teu amor liberta-me. Estás aqui no trono de louvor, tua presença me curou, fascinado estou. Sopra em nós, Espírito, te queremos, Deus. Sopra em nós, Espírito, te queremos, Deus. Sopra em nós, Espírito, te queremos, Deus. Que se abram os céus e o teu reino vem, nossa fé está no nosso Deus. Que se abram os céus e o teu reino vem, nossa fé está no nosso Deus. Que se abram os céus e o teu reino vem, nossa festa no nosso Deus. Que se abram os céus e o teu reino vem, nossa festa no nosso Deus. E os céus fechados se abram, teu reino venha mover. A nossa fé e esperança são em Deus, grande Deus. E os céus fechados se abram, teu reino venha mover. A nossa fé e esperança são em Deus, grande Deus. Nossa esperança está em Deus, está em Deus. Louvado seja o teu nome, Jesus, Jesus vem sobre nós. Yeshua, Yeshua, glória seja ao Rei, glorioso Salvador. Yeshua, Yeshua, glória seja ao Rei, glorioso Salvador. Yeshua,
Cante Yeshua. Vem saltando sobre os montes de Jerusalém. Sou tua noiva apaixonada, te esperando para dançar. Vem saltando sobre os Faz da laranja, o círculo faz da bola, o círculo faz do pão, o círculo faz do biscoito, triângulo, sorvete, esperando para dançar. quadrado pequeno, quadrado médio, quadrado grande. Ora vem, Senhor. Ele vem saltando sobre os montes de Jerusalém. Sou da noiva apaixonada, te esperando para dançar. Tu és rei nesse lugar, tu és Deus. Louve onde você está, ao único que é digno de ser louvado, ao único que é digno de ser adorado, porque Ele vive. Posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Engrandecido seja o nome do Senhor, e eu creio que o Senhor recebeu a nossa adoração nesta noite. Nós queremos convidar você também a ouvir uma palavra de esperança que vem direto do coração de Deus. Amém? Nós queremos convidar a nossa preleitora
noite, né? Desse primeiro momento de conferência. Que a paz esteja com você aí no seu lar. Antes, queridos, de nós passarmos para essa abertura de conferências, né? Essa primeira conferência de hoje, eu gostaria que você fechasse os seus olhos. Gostaria que você se conectasse o seu coração com nós que estamos aqui na Igreja Shalom Adonai. E que o Senhor, Ele possa nesse momento ouvir tudo que nós temos apresentado a Ele neste lugar, nesta noite. Vamos orar em nome de Jesus. Deus, Tu nos conheces. Tu sabes as nossas palavras, elas cheguem aos nossos lábios. Pai, aqui rendemos um louvor, adoração, honra ao Teu nome. Nome que está acima de todo nome. Nesta noite, Deus, eu gostaria de apresentar o grupo da Grude em Tuas mãos, Senhor. Senhor, quantos desafios estes jovens têm enfrentado. Quantos, Senhor, o preço que têm pagado para que o Teu nome seja glorificado. Senhor, nada se compara ao Teu sacrifício na cruz. Mas eu consigo enxergar na vida de cada jovem desse o desejo de Te adorar, de bendizer o Teu nome. Por isso, Senhor, eu gostaria de forma especial que o Seu trono, Senhor, neste momento aberto, pudesse derramar chuvas de bênçãos sem medidas sobre a vida, Senhor, de cada um desse que esteve aqui tocando ou cantando, daqueles que estão, ó Deus, atrás das câmeras, operando, Senhor, os equipamentos. Que a Tua unção seja dispensada neste momento, Senhor. Que nós possamos nos sentir fortalecidos pelo Teu Espírito Santo. E que, ó Deus, com ousadia, possamos continuar neste momento, rendendo louvores e glórias ao Teu nome. Por isso, Senhor, como aqui já decretamos e que sei que os Teus servos também de casa decretaram, a falência, ó Deus, de toda a investida do inimigo. Ele jamais, Senhor, por mais que tente, jamais terá poder e autoridade para conter a voz de adoradores que o adoram em espírito e em verdade. Nós honramos e glorificamos o Teu nome. Amém. Louvado seja o nome do Senhor, queridos. Quando Milena me apresentou o folder de abertura da Conferência Grude, eu fiquei impactada. Eu percebi que no folder, e vocês também receberam aí de casa, o folder tinha apenas uma palavra. E quando eu li aquele folder, de alguma forma, mesmo com uma palavra apenas, eu fui impactada, eu fui confortada. Esperança. Esperança é o tipo de sentimento que faz toda a diferença na vida de um ser humano. Se você tem esperança, você é uma pessoa. Se a esperança lhe falta, você é uma outra pessoa. Você não vive, você sobrevive durante esta vida aqui na terra. Mas do Senhor, neste momento, tem algo para você, algo que Ele deseja para a sua vida, que você não sobreviva, mas que você tenha vida e vida em abundância. E mais do que isso, Ele tem preparado um lugar onde não será temporário, uma vida eterna ao lado dele. Eu gostaria que nesse momento você pudesse abrir a sua Bíblia de onde você está, ou conectar o seu celular aí na Bíblia, no livro de Romanos 15, Romanos 15, versículo 13. Antes de lermos a palavra do Senhor, enquanto uns estão aí encontrando, no livro de Romanos 15, 13, eu gostaria de agradecer de coração a confiança do Ministério Grude em ter me convidado para estar falando nesta abertura da conferência. Queridos e queridas, acredite, desde o momento que eu recebi o convite, que minhas pernas estão tremendo. Mas a nossa bispa Leia fala que se as pernas não tremerem, tem muito da gente e quase nada de Deus. Então a gente não deve fazer.
Então, partindo dessa premissa, depois de tudo que o inimigo tentou fazer dar errado, e eu estou aqui em pé pela misericórdia do Senhor, porque eu queria apresentar deitada, mas eu espero que o Senhor possa falar aos nossos corações nesta noite. Então, lá no livro de Romanos 15, que será a nossa base hoje, fala assim: que o Deus da esperança os encha de toda alegria e paz por sua confiança nele, para que vocês transbordem de esperança pelo poder do Espírito Santo. Eu gostaria de ler mais uma vez que o Deus da esperança os encha de toda alegria e paz por sua confiança nele, para que vocês transbordem de esperança pelo poder do Espírito Santo. Louvado seja o nome do Senhor. Quando eu fui convidada, eu fui remetida há 6 anos atrás na minha vida. Para aqueles que ainda não me conhecem, eu nasci no Evangelho. E como pessoa que nasceu no Evangelho, ou que já tem uma caminhada, ou que está chegando agora, é muito comum nós ouvirmos histórias da Bíblia que falam sobre mensagem muito dura, muito difícil. E para alguns, eu já compartilhei essa mensagem, mas eu ainda não tinha tido a oportunidade de falar sobre isso com muitas pessoas. E quando eu li Esperança, Deus tocou profundamente no meu coração e Ele falou assim: olha, o que você precisa falar é aquilo que aconteceu há 6 anos lá atrás. E aí eu me remeti, né? Na verdade, não são 6 anos, são 7, quando o processo começou. No ano de 2013, no início do ano, bem no início do ano mesmo, eu comecei a ter muitos sonhos onde meu irmão mais velho morria. E eram sonhos muito recorrentes, eu não diria nem sonhos, no meu sentimento eram pesadelos. E sempre, com muita frequência, eu estava sonhando que ele estava morrendo. E eu me perguntei assim, o que é que eu posso esperar? Né? Esses sonhos, o que eu posso esperar a Deus? O que o Senhor quer falar? E quando eu recebi o folder, Esperança, eu fui lá procurar rapidamente no dicionário e eu percebi que a palavra esperança, ela deriva também da palavra esperar. E aí veio rapidamente esta mesma frase que eu havia pensado há 7 anos atrás. O que posso esperar? Né? O que posso ter esperança? No que devo ter a esperança? E então, esses sonhos eram muito frequentes e eu acordava chorando muitas vezes, muito angustiada. Muitas vezes eu nem conseguia voltar a dormir. E eu fiquei muito incomodada com isso. Eu falei assim, Senhor, o que eu posso esperar? Eu não estou entendendo por que tanta insistência nisso. E na época, meu irmão, ele estava desviado dos caminhos do Senhor. Então eu pensava assim, talvez Deus queira uma reconciliação, mas poxa, Senhor, que forma forte, né? Eu só sonho que ele está morrendo. E eu estava tão incomodada que eu falei assim com meu esposo, eu não aguentava mais isso. E eu falei assim, olha, vamos levantar uma campanha de oração. Você topa, vamos entrar nessa campanha de oração pela vida do meu irmão. Eu preciso que, de alguma forma, Deus seja mais claro comigo. E aí eu me lembrei, né? Eu falei assim, olha, eu nasci no Evangelho, eu ouvi histórias bíblicas. E eu me lembrava assim, que
lendo a Bíblia, parece tão fácil agora, né? Já está lá tudo pronto, o início, o meio e fim. Olha, Jonas, vai para Nínive. Jonas, Senhor, eles não merecem, então eu vou para Tarsis. Vem um peixe, engole Jonas. Jonas, você tem que ir para Nínive, o recado foi esse. Quando a gente lê a história, início, meio e fim, é fácil. Mas quando acontece com a gente, a coisa é mais complicada. Então, de início, você quer ouvir aquilo que você acha que você quer ouvir, não aquilo que Deus está falando. E comigo não foi diferente. Eu tinha esses sonhos e eu sempre queria acreditar que Deus estava falando que eu precisava orar mais pela vida do meu irmão, que eu precisava interceder mais. E eu não entendia, porque eu orava muito, mas o nosso pastor fala que orar sem cessar, né? Então eu estava orando, eu fiz uma campanha, e esses sonhos não paravam. Eu sempre sonhava que ele estava morrendo. E chegou que foi passando 1 mês, 2 meses, e nós chegamos em setembro. Estamos agora também em setembro, outra jesuicidência. E em setembro, na nossa igreja Shalom Adonai, se porventura você que está nos visitando nesta noite, a igreja, o GRUDE, faz parte, né? Congrega na Igreja Batista Shalom Adonai, em Salvador. E em setembro veio uma pastora na igreja e ela falou sobre a vida de Sansão. E foi uma pregação assim muito forte na minha vida. Sabe quando você está na igreja e parece que Deus falou assim, ó, hoje é só para aquela pessoa ali, ou hoje é só para você. Eu me sentia dessa forma. Ela falava sobre a vida de Sansão e como Sansão foi separado por Deus e como Sansão, se desviando do propósito de Deus, Deus o reconciliou, permitiu que ele se reconciliasse, mas não permitiu que ele continuasse vivendo nesta terra. Deus o recolheu para si. E quando eu ouvi aquela pregação, foi muito forte na minha vida. Nossa, eu saí do culto abatida, assim, muito triste. Eu falo assim, não, Senhor, o que eu posso esperar? Não, isso não, Senhor, eu não posso esperar isso. Não deve ser esse o recado, não é possível. E aí é quando a gente luta contra a voz do Espírito Santo. O Espírito Santo está falando uma coisa, só que a gente não quer aquilo, porque 99% das vezes nós queremos o nosso querer. Então a gente quer que Deus fale assim, vai acontecer somente coisas boas, você só vai ter vida e vida em abundância. Então, normalmente, a nossa humanidade nos remete somente para coisas boas. E certamente, eu não queria ser a portadora de falar para o meu irmão que Deus iria recolher ele. Então, eu saí daquele culto muito abatida. Uns dias depois, eu conversei com minha mãe e eu falei assim, mãe, aquele culto, nossa, aquela palavra... Mãe, Deus tem me incomodado para falar com meu irmão e minha mãe também sempre foi uma intercessora muito forte para que meu irmão se reconciliasse. E isso me incomodou muito. Aquilo dentro de mim eu já não podia nem mais conter, eu já fui a ela. Eu nem me recordo agora se na época eu falei com ela que eu vinha sonhando com ele, nem me recordo agora. Normalmente eu tento poupá-la, mas eu compartilhei ali com ela isso, uns dias depois. E eu falei assim, mãe, Deus falou comigo, eu tenho que falar com ele, que ele precisa se reconciliar com o Senhor. E ela falou assim, olha minha filha, se Deus falou, você precisa entregar o recado. Por mais difícil que seja, o profeta Jeremias, ele falava assim, olha, se eu não falar o que Deus mandou, se eu falar, vai doer. Quem já leu o livro de Jeremias viu que missão difícil o profeta. E eu fui para casa depois dessa conversa com ela, falei assim, nossa Senhor,
como é que eu vou falar isso, né? Quais palavras? O que eu posso esperar? Eu me perguntava muito isso. O que eu posso esperar, Senhor? Eu vou chegar e vou falar e a coisa é assim que acontece? É simples assim? Um recado é tão difícil? Eu sei, queridos, que no mês de setembro, umas 2 semanas depois, uns dias depois desse culto, eu havia conversado com minha mãe e umas semanas depois, eu estava no meu trabalho e eu fui recebida assim, olha, tem alguém aí querendo falar com você. E aí, eu fui, né? Aí a pessoa até brincou na época, olha, é um gato, viu, que está aí. Eu falei, Jesus, será que é meu esposo? Mas ela conhecia meu esposo. Eu falei assim, aí eu desci, né? Quando eu cheguei lá, era meu irmão. Eu quase caí para trás. Eu falei assim, Senhor, tem misericórdia da minha vida. Porque meu coração parecia que ia explodir. Porque é como se eu tivesse indo para Tarsis. Deus fala assim, vai para Nínive, olha, você tem que falar com ele. E eu falei assim, eu vou para Tarsis, porque é muito difícil o que eu tenho para falar. Sabe quando a gente foge? Que a gente fica esperando o que a gente quer? Eu estava assim. E eu falei assim, nossa, eu não fui até ele, ele veio até mim. Meu irmão não morava na mesma cidade que eu, nós morávamos a 900 quilômetros de distância. E ele falou assim, minha irmã, que bom, nos abraçamos. E eu gelada. Ele falou assim, olha, eu vim porque eu vou fazer uns exames, mas em dezembro eu estou voltando porque eu vou fazer um curso aqui em Salvador. E dessa vez eu vou ficar na sua casa. Ele tinha uma prática de quando ele podia vir aqui, ele ia ficando na casa, né, de um dos irmãos, na casa dos meus pais, sempre preferencialmente na casa do meu irmão, do meio, ou na casa de meus pais. E aí ele veio dessa vez e falou assim, olha, eu vou ficar na sua casa. E eu desconversei rapidamente, me despedi, dei a chave a ele, não, pode ir. E Deus me incomodou o dia todo, olha, você tem que falar, você precisa falar com ele. E eu fui para casa, e sabe quando você fica correndo? Eu entrei em casa e falei assim, eu vou falar. Aí quando eu entrei, eu desisti. Aí eu falei, eu vou tomar café. E depois do café eu vou falar. E aí eu estava ali tomando um café, eu falei assim, depois do café eu vou falar. Quando eu terminei de tomar o café, eu me levantei, cheguei na porta do quarto onde ele estava, e eu falei, eu vou tomar um banho, porque eu ainda não estou pronta para falar. Aí eu desviei o caminho, fui para o banho, eu falei assim, olha, eu vou gastar água do Brasil inteiro, não tem mais condição, porque foi passando os minutos, e eu ali tomando banho, eu falei assim, olha, daqui a pouco Deus vai cortar a água do prédio. E eu sei que eu falei assim, olha, Senhor, eu não tenho mais para onde correr, o Senhor trouxe ele até mim, eu preciso falar. E eu fui falando com ele. Olha, eu falei, eu sou falante, quem me conhece sabe que eu sou falante. E eu falei tudo que vinha acontecendo desde o início do ano, até aquele momento em setembro que eu estava com ele. E eu falei assim, olha, assim como na vida de Sansão, que era separado por Deus, o Senhor deu tempo de se reconciliar, mas não deu tempo de viver. Assim Deus tem falado no meu coração que Ele vai fazer com você. Ele naturalmente ouviu tudo calado, né? Assustado com tudo que eu havia dito. E ao final ele não retrucou nem nada, ele falou assim, olha, eu creio em Deus, não gosto de igreja. Eu levantei, fui para o quarto e falei, olha, Senhor, está nas tuas mãos. Eu falei. E no outro dia, quando eu levantei para ir trabalhar, levantei cedo, ele já não estava mais na minha casa. Eu nem julgo ele, eu acho que as palavras foram muito duras. E ninguém quer ouvir isso, né? Deus mandou dizer, seu tempo está encerrando, né? Arruma a casa. E então ele foi, retornou para a cidade dele, passou outros dias, acho que na casa dos meus pais, mas não ficou mais lá comigo. E passou-se, depois disso, não acreditem, parou os sonhos. Eu conseguia dormir. Eu falei assim, ai, Senhor,
Graças a Deus, o que eu podia esperar era só o que eu precisava falar. Então eu falei, e agora eu não tenho mais sonho, então era só para ele tomar um impacto e se reconciliar. E graças a Deus, Senhor, o que eu podia esperar era só isso, era só ele ter uma palavra forte para voltar para os caminhos do Senhor. E aí, estávamos em setembro, quando chegou dezembro, ele veio, né? Foi dando perto dos dias do curso. Ele chegou bem pouquinhos dias antes. E aí, era como que assim, estávamos numa quinta-feira e o curso começaria na segunda. E aí, de quinta para sexta, eu tive um sonho. Um sonho em que eu estava em um enterro, onde tinha um dilúvio de pessoas, era muita gente. Eu via com clareza toda a minha igreja, eu via amigos de muitos anos que a gente não tinha contato, e existia alguém ali que estava sendo sepultado, que eu amava demais, e eu chorava, gritava de dor, eu clamava aos céus que eu não suportava aquela perda. E no sonho, né, eu conseguia entender que aquele sepultamento, eu estava ali sepultando um ente querido meu, mas outras pessoas oriundas do mesmo fato também vieram a óbito. Eu não via essas pessoas, eu não via a família dessas pessoas, mas era muito claro no sonho que a causa que tinha levado aquela pessoa que tanto eu amava a morrer, também levou um grupo dentro de uma mesma situação a acontecer isso. E eu acordei com aquela velha frase do início de 2013. O que é que eu posso esperar? Eu acordei chorando, mas eu soluçava mesmo, foi tão real o sonho, eu soluçava. E eu compartilhei, logo na segunda de manhã, eu chamei minha irmã, e na época nós trabalhávamos juntas, e eu falei assim, olha, eu tive esse sonho, e eu estava muito assustada, e ela repreendeu, orou comigo, ela falou assim, não, está repreendido em nome de Jesus, fala isso não, porque meu cunhado estaria para viajar logo no mesmo fim de semana para fazer um concurso, e ele viajava de avião. Então, quando eu falei assim que era um enterro que mais de uma pessoa tinha morrido pelo mesmo fato, logo a gente se remeteu a isso, né? Esses acidentes terríveis que acontecem de avião, que muitas vidas ali são realmente ceifadas. E a gente realmente repreendeu, ficamos em espírito de oração. E isso foi de quinta, eu sonhei de quinta para sexta. Na sexta de manhã eu conversei com ela. E na segunda-feira meu irmão iniciou o curso. E de repente eu estou no trabalho, ali por quase meio-dia, meu telefone toca. E meu irmão do meio, esse que eu tenho contado a história é o meu irmão mais velho, tá bom? Meu irmão do meio me liga e fala assim, olha, nosso irmão passou mal durante o curso e ele já está no hospital, o hospital não tinha suporte e ele precisa de UTI. Ali eu já me congelei, né? Eu falei, Senhor, o que eu posso esperar, né? Eu fiz a tua vontade, eu dei o teu recado, o que eu posso esperar disso? E não foi tão simples eu me deslocar do trabalho até o lugar que ele estava. E quando eu cheguei lá no hospital que ele estava, rapidamente, meu irmão sempre teve muito orgulho dos irmãos que tinha, do que nós éramos. Então, colegas dele sabiam da minha profissão, eu sou advogada. E quando eu cheguei, o grupo que estava lá organizando o curso veio ao meu encontro. E tentando se justificar, explicar. E eu, assim, né, meio sem entender o que estava acontecendo. E eles falaram assim, eu sei que em um momento de tanta explicação, de tanta justificativa, um deles falou assim, os outros meninos que se sentiram mal, um já foi transferido para tal hospital. Quando ele falou isso, os outros meninos, eu fui remetida ao meu sonho de uns dias atrás. Eu falei, Senhor, o que é que eu posso esperar? Qual vai ser o desfecho desta história? Porque normalmente a gente só quer acreditar que coisas boas vão acontecer com a gente.
E que se nós fizermos tudo certinho, a gente não vai ter lágrimas ou aflição. E quando, nas primeiras 48 horas, no outro dia, o primeiro rapaz que havia passado mal faleceu. E no outro dia, outro rapaz também faleceu. Eu sei que com 48 horas, queridos, aquele grupo que havia se sentido mal, só restava o meu irmão. E ele ficou em coma muitos dias. E eu entrava na UTI e eu orava, Senhor, o que é que eu posso esperar, Deus? Será que é este o recado? Será que é este o desfecho? E naturalmente, quando nós queremos muito algo, nós vamos ancorando a nossa esperança no nosso querer. Então eu precisava muito de um milagre, então minha esperança estava fortalecida. Como ele tinha sobrevivido 1 dia, 2 dias, 3 dias, 1 semana, 1 mês, então eu estava aquecida, eu falava assim, não, Senhor, este testemunho vai impactar o mundo. Então agora eu já sei o que é que eu posso esperar. Posso esperar que isso vai modificar muitas vidas. E eu gostaria de dizer uma coisa para você que está me ouvindo neste dia. Toda vez que nós ancoramos a nossa esperança no nosso querer, nós corremos o risco de nos decepcionarmos. Porque na vida, acontecem diversas coisas. Coisas boas, mas também acontecem coisas ruins. Então, quando o que nós esperamos, quando a nossa esperança, ela é no nosso querer, a possibilidade de sermos frustrados é muito grande. É por isso, queridos, que o texto de Romanos que nós tomamos como base nesta noite, ele nos indica, ele nos aponta qual deve ser a nossa esperança. O livro de Romanos, no capítulo 15, ele fala assim, olha, o Deus da esperança. Ele que lhe enche de paz, de alegria. Então, naquela ocasião lá atrás, a minha esperança era um grande milagre de cura. Esta era a minha esperança. A minha esperança era o fim de que tudo ficaria bem. Então eu falava assim, Deus, eu confio em Ti. Eu confio que o Senhor pode curar. Então a minha esperança é que o Senhor cure. Então a esperança não era Deus. A esperança era que fosse curado. A esperança era que o milagre acontecesse. E nós não podemos colocar as nossas esperanças naquilo que nós queremos. A nossa esperança precisa ser o nosso Deus, o Deus da nossa salvação. Mas aí eu ficava, né, Senhor, eu entrava na UTI, eu falava, o que é que eu posso esperar? O sonho foi reconciliação e ele está em coma. Eu sei que o Senhor pode agir de qualquer forma. E chegou os dias que meu irmão retornou do coma. E em um desses momentos de retorno do coma, quando ele recobrou a consciência, né, ele acordou, ainda muito debilitado a nível físico, mas recobrou a consciência, ele se reconciliou com o Senhor. E foi um momento muito lindo. Estávamos eu e minha mãe, e teve um momento assim que marcou a minha vida, quando minha mãe perguntou assim, filho, do que você quer falar? Quer falar de trabalho? Quer falar de família? Quer falar de voltar para casa? E ele falou que queria falar de Deus. E no momento que ele falou isso, ele fez uma cara de dor, ele realmente estava fisicamente ainda muito debilitado. E aí minha mãe se preocupou, né? Meu filho, você está sentindo dor? Aí ele falou que não estava sentindo dor. Aí ela falou assim, você está magoado, zangado com Deus?
Ele falou: não, eu estou agradecido. O desfecho da minha história, queridos, é que algumas semanas depois o Senhor convocou meu irmão para a glória. E naturalmente, a minha esperança, fincada na minha humanidade, no meu querer, ela se despedaçou. E naturalmente eu entrei num deserto. Naturalmente eu entrei na sequidão da desilusão. Porque toda a minha expectativa, ela estava baseada em conseguir aquilo que eu queria. E foi um momento muito difícil da minha vida. Eu não me desviei, mas por muito tempo eu só consegui orar falando assim: Senhor, eu ainda estou aqui. Porque não tinha nem palavras, eu não conseguia nem pensar no que eu poderia dizer. Porque existia uma desesperança tão grande na minha vida. Uma desilusão tão forte, um caminho tão amargo, que talvez quem esteja aqui neste lugar, que talvez quem esteja me assistindo, também possa estar passando por um momento como esse. Um deserto, onde você só vê, onde nada produz vida. Às vezes foi a decepção de um relacionamento. Às vezes foi o diagnóstico de uma cura que foi descartada. A decepção. Ou a fadiga de esperar tanto tempo pedindo a Deus por algo e isso simplesmente não acontece. Mas talvez você esteja como eu estive, desesperançosa completamente. E em nenhum desses momentos que eu estava chorando muito e eu pedi ao Senhor, Senhor, não mais agora o que posso esperar, mas já não tenho mais o que esperar. Eu me lembrei das palavras do meu irmão, naquela UTI, completamente fragilizado, completamente vulnerável, onde talvez tivesse todo o direito, porque a gente sempre acha que a gente tem todo o direito. Doer um pouquinho, a gente acha que tem direito de falar: ah, Deus, está doendo. É uma dificuldade se levantar e você falar assim: poxa, Senhor, eu estou andando na tua casa. E aí eu me lembrei dele, em vez de ele remeter ao Senhor a culpa de coisas que às vezes acontecem com nossas vidas, ele disse: estou agradecido. E ali eu me lembrei de que o que Deus pensa de mim, o que Deus pensa de você, não é tristeza. O livro de Gênesis, ele começa mostrando a tua importância para Deus. Deus vem criando todas as coisas. E de repente ele fala assim: e Deus formou o homem, macho e fêmea os criou. E Deus viu que o que tinha feito era bom. Então os planos de Deus para você não são planos de insucesso, não são planos de desesperança, planos de lágrima. Não foi para isso que Deus te formou. Mas o pecado que escolhemos, ele sim trouxe um preço alto. O preço de colhermos aquilo que nós acreditamos que era o melhor para nossas vidas. O preço do livre-arbítrio nos trouxe o pecado. E o pecado, ele faz com que nós colhamos frutos que sejam amargos. Faz com que nós andemos em desertos onde não há vida. O pecado completamente destrói toda a esperança. Mas a tua importância, como eu estava falando, é tão grande para o Senhor, que não existiria da parte dele um contentamento em te deixar de qualquer jeito. Olha, já que eles escolheram, então que eles pequem e que eles escolham fruto disso. Não. Existe um valor muito alto na sua vida para o Senhor.
Ele não lhe criou para ser um desiludido, para ser uma decepcionada. E aí ele então entende que não posso deixar que vivam assim. E eu sei que o Senhor olhou para mim naquele momento de desesperança, e ele deve ter pensado isso. Não, eu não posso deixar ela assim. Existe o Espírito Santo, o Consolador. E ele faz o que? Ele envia Jesus. Porque ele amou tanto você, como em João 3,16 fala, que ele deu aquilo que ele tinha de mais precioso para que você tivesse a vida eterna. Então eu fui remetida quando eu pensei, o que posso esperar? Entre lágrimas, eu posso ser agradecida, porque Cristo em mim é a esperança da glória. Então eu comecei a ver o projeto de Deus na vida do meu irmão, na minha vida, na vida da minha família, da forma com que Deus conseguiu fazer, para que nós pudéssemos desfrutar daquilo que Ele tem preparado para nós. Então, em vez de eu pensar assim, Senhor, viverei quantos anos sem ter a presença do meu irmão? 10, 15, 20? Quem sabe, Senhor, terei talvez tantos anos sem Ele, sem poder ouvir a voz, sem poder abraçá-lo. E eu passei a pensar de outra forma. Passei a pensar olhando com os olhos da esperança em Deus e não da desesperança na circunstância. E eu falei, o Senhor não tem anos, o Senhor tem uma eternidade, onde eu poderei desfrutar ao lado dele e também ao lado do meu irmão. Queridos, o que o Senhor tem para você são planos de bênção. O que o Senhor tem para você não são esperanças terrenas, esperanças que podem ser quebradas num virar de uma esquina onde uma bala perdida pode lhe pegar, ou uma doença que você pode ser acometido, ou um emprego que seja perdido. O que Deus tem para você é um céu de glória, onde não haverá choro, onde não haverá lágrima. Mas para que isso aconteça, você precisa compreender que o livro de Romanos 15, o apóstolo Paulo, ele deixou muito claro, ele fala assim, olha, o Deus da esperança. A esperança não é você olhar para frente e você ver lá, olha, eu quero chegar ali. A esperança é você olhar para o alto e você confiar que céus e terra passarão, mas a palavra do Senhor jamais passará. E que Ele tem promessa de uma vida eterna. E jamais Ele vai deixar de cumprir aquilo que Ele prometeu. Então eu gostaria de dizer da parte do Senhor nesta noite para a sua vida. Se porventura você está andando, talvez não na desesperança de perder alguém, talvez não na desesperança de um relacionamento que está fracassado, mas se talvez você está na desesperança do comodismo, eu quero lhe lembrar que Ele entregou o seu Filho, Jesus Cristo, para que você pudesse ter novamente o direito de ter a vida eterna. O Senhor tem planos, o Senhor tem sonhos, como a palavra dele diz, que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram aquilo que o Senhor tem preparado. Eu gostaria nesta noite, neste dia, de lhe incomodar, para que você pudesse, ouvindo esta canção que vai ser ministrada aqui, que o Senhor pudesse encontrar em você este vaso que vai ser moldado. Se porventura a circunstância da vida, a tribulação, a luta lhe quebrou o seu coração em muitos pedaços, eu gostaria de dizer que hoje o Senhor vai lhe moldar como um vaso nas mãos do oleiro e você vai poder vislumbrar aquilo que Deus tem propositado para a sua vida. Deus não quer que você sobreviva. Essas palavras não vão ter poder. Deus quer que você viva e viva em abundância. Então olhe para o alto,
Olhe para o alvo que é Cristo. É de lá que a sua esperança vem. Quando a força te faltar, a coragem te deixar e as lágrimas banharem o teu rosto e sentir uma sensação de uma eterna solidão, esperando o que passou. É exatamente assim, quando tudo está no fim, quando já sofremos tanto no deserto. Se tua força não puder te fazer ficar de pé, esse é o momento do poder da fé. A fé só abre os mares quando o momento chegar. A fé se manifesta quando o limite da força acaba. A fé tem seu segredo, não se revela ao que tem medo, mas ao que luta até o momento da fé chegar. É exatamente assim, quando tudo está no fim, quando já sofremos tanto no deserto. Se tua força não puder te fazer ficar de pé, esse é o momento do poder da fé. A fé só abre os mares quando o momento chegar. A fé se manifesta quando o limite da força acaba. A fé tem seu segredo, não se revela ao que tem medo, mas ao que luta até o momento da fé chegar. Te eu vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, tu só a me guiar. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará.
Nova manhã preparado pra mim. Sempre há preparado pra mim. A ti eu vou clamar. A ti eu vou clamar. Tudo vem de ti. E tudo está em ti. Por ti vou caminhar. Tu és a direção. Só podem passar. cheios de esperança e crendo que nós somos vitoriosos em nome de Jesus. E nada vai interromper a adoração do povo de Deus. Então nós contamos com a sua presença até o final desta conferência e que você possa sair e testemunhar do que Deus tem feito esses dias em nossas vidas. Amém? Nós vamos ainda ouvir um louvor, né? Para nos despedirmos e encontramos vocês amanhã.
Fiquem com Deus. Tenham uma noite abençoada. Em nome de Jesus. Amém. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam pra dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam pra dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o Senhor, pra dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, tua igreja te adora. Os reinos se abalam, os povos se